Olá, pessoal! Que alegria receber todo mundo aqui para o nosso estudo de hoje. Vamos mergulhar direto no conteúdo porque nós temos uma análise fascinante pela frente. A ideia é compreender de verdade a saúde da nossa alma, fazendo uma ponte entre aqueles textos bíblicos antiquíssimos e os conceitos maravilhosos que a gente encontra na codificação de Allan Kardec e nas psicografias do nosso querido Chico Xavier. O nosso roteiro vai ser bem dinâmico. Vamos passar rapidinho pela introdução à cura espiritual, depois analisar as palavras de Jeremias, dar uma olhada nos Salmos, entender a pureza interna segundo Mateus e fechar com a prática cristã no dia a dia. É um caminho perfeito para a gente perceber como a cura verdadeira começa de fato lá no íntimo. Então, começando pelo nosso primeiro ponto, a cura espiritual. Vamos ver o que as escrituras antigas têm a nos dizer quando a gente coloca a lente tão lógica e consoladora do espiritismo sobre elas. Olha só, a gente sabe que a cura verdadeira passa longe de ser apenas física, não é mesmo? Nas obras do Chico Xavier e trazendo aqui o André Luiz no livro Os Mensageiros, fica muito claro que a cura real pertence exclusivamente ao espírito humano imortal. Como nós somos espíritos eternos numa jornada que não para entender aquelas feridas mais dolorosas, a gente precisa olhar além da matéria e ir direto na raiz espiritual do problema. E isso nos leva à nossa segunda parte, olhando para as palavras do profeta Jeremias para construir um entendimento mais profundo do que é essa aflição do espírito. Tem uma passagem do profeta que é super contundente. Ele fala sobre uma ferida incurável causada pela multidão de iniquidades. Vamos ser sinceros, numa primeira leitura isso soa todinho como aquele velho conceito de castigo divino, implacável, certo? Mas tem uma camada de interpretação aqui que muda tudo. É exatamente esse o contraste que a gente precisa entender. Enquanto a visão mais tradicional enxerga esse sofrimento como uma punição pesada, a análise espírita, muito bem detalhada em livros como Libertação, vem nos abraçar dizendo que o sofrimento nunca é um castigo. Na verdade, ele é uma lição renovadora, uma reparação absolutamente necessária. A dor funciona como um mecanismo de reeducação para o nosso espírito. A doença nasce no próprio homem-espírito. As nossas células físicas só refletem o padrão das nossas vibrações mentais. Lembra da história do próprio André Luiz no clássico Nosso Lar? Quando ele desencarna, acaba descobrindo que aquela condição intestinal fatal que ele teve aqui na Terra estava, no fundo, enraizada nos próprios descuidos morais e nos acessos de raiva do passado dele. Pensamento tóxico machuca o perispírito, nosso corpo espiritual. Então a cura definitiva vai sempre exigir uma correção moral e interna. E é por isso que a reencarnação entra na jogada como uma oportunidade maravilhosa de lavar a roupa suja das vidas passadas. A providência divina não quer punir ninguém. Ela oferece a existência física como um grande hospital-escola, onde a gente recebe a chance de tratar aquelas feridas que antes pareciam totalmente incuráveis. Indo agora para o nosso terceiro ponto, vamos falar sobre cuidado preventivo. Vamos dar uma olhada no livro dos Salmos para entender como a gente pode blindar a nossa mente e proteger o nosso lar. O Salmo 101 traz uma declaração antiga, mas extremamente poderosa que diz: "Andarei em minha casa com integridade de coração. Não porei coisa má diante dos meus olhos." Pensa bem, isso é um compromisso ativo. É um esforço diário de manter o mal e a perturbação do lado de fora do nosso santuário doméstico. Porque existe um abismo de diferença entre ter um lar físico e ter um santuário espiritual. Qualquer casa é só um amontoado de paredes, tijolos e móveis. Mas, quando a gente eleva o nosso comportamento e os nossos pensamentos, nós transformamos esse espaço num ambiente de proteção. Vira um verdadeiro templo de luz, onde o Cristo nos aguarda de braços abertos. E como é que a gente faz isso na prática? Lá em Mecanismos da Mediunidade, a gente aprende que o pensamento é uma força magnética fortíssima. Se nós cultivamos pensamentos puros e emitimos uma energia mental bacana, positiva, nós formamos literalmente uma couraça vibratória. É uma armadura energética que repele qualquer influência de mentes desequilibradas. É fascinante. E a ferramenta mais prática para fortalecer essa proteção, que o livro Luz no Lar explica tão bem, é o culto do Evangelho no lar. Tirar aquele momentinho por semana para estudo e prece transforma a nossa casa num verdadeiro dispensário de alívio e paz. E o mais bonito, isso beneficia não só a gente que está aqui encarnado, mas também as visitas espirituais que precisam de amparo. Bom,
Tudo isso que nós vimos constrói a base para a cura final, que é o nosso quarto ponto, a pureza interior ensinada no Evangelho de Mateus. Isso coloca uma pergunta muito direta no nosso colo. O que de verdade contamina a gente? É um convite excelente para pararmos de focar apenas no que é material ou superficial e começarmos a investigar com muita honestidade de onde vêm as nossas impurezas reais. A resposta matadora vem com aquela famosa frase de Jesus: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Numa tacada só, ele desmontou aquelas tradições antigas e tirou totalmente o peso dos rituais mecânicos, colocando toda a responsabilidade no nosso coração e na nossa intenção. Não faz o menor sentido focar na forma externa, tipo lavar as mãos de um jeito cerimonial, e esquecer a higiene da alma. O Emmanuel, pela psicografia do Chico, no livro Vinha de Luz, lembra a gente que a palavra é uma força criadora enorme. Do que adianta exibir um exterior todo polidinho se por dentro o vaso está transbordando de egoísmo? E aqui mora o perigo de ter muito conhecimento intelectual, mas zero renovação moral. Jesus falava dos cegos guiando cegos. Allan Kardec, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, é muito claro. A morte do corpo físico não dá sabedoria de brinde para ninguém. A mente de quem desencarna continua sendo exatamente quem era no dia anterior. E vai ter que lutar muito para iluminar a própria consciência. A pureza de verdade pede desapego material e amor na prática. O vaso do coração tem que ser lavado por dentro. O que nos traz a nossa quinta e última sessão, para fecharmos esse estudo consolidando a prática cristã no nosso dia a dia. A grande lição, o resumo da ópera, é a autoauscultação. É a gente criar o hábito de parar, escutar o próprio coração e avaliar as atitudes. As nossas feridas espirituais pedem com urgência aquele remédio chamado amor e muita dedicação e serviço ao próximo. É fugir das aparências e buscar aquela integridade que o salmista ensinou. E, para amarrar tudo isso, nada melhor do que a máxima fantástica da codificação: fora da caridade não há salvação. A cura real mora no nosso esforço contínuo de praticar o bem. Então, fica aqui a nossa reflexão final para levarmos para a semana. Diante das nossas próprias feridas, qual é o pequeno passo de caridade e de amor que nós podemos dar hoje em direção à reforma íntima? Muito obrigado pela companhia nesse estudo maravilhoso. Continuemos sempre buscando a luz. Até a próxima.